correção do ato administrativo, basicamente nós temos duas formas. A primeira delas é a convalidação e a segunda é a conversão. Conversão ou sanatória. Convalidação. O que é importante saber aqui? Elementos, condições, efeitos e espécies. Tem mais. Natureza. Elementos. Quais elementos podem ser convalidados? Quais elementos do ato podem ser convalidados? O que nós aprendemos? Forma, competência. Tá? Isso aqui é o básico de convalidação. Mas existe um aspecto que vocês precisam saber, que é criticado, mas que foi cobrado uma vez pelo CESP, que é a ideia de objeto plurimo. Objeto plurimo, tá? Então, quando o ato tem um objeto plurimo ou vários objetos, se houver vício em um, segundo essa questão do CESP, seria possível retirar esse objeto viciado e convalidar o ato em relação aos objetos ígidos ou aos objetos válidos. Tá? Exemplo, promoção de uma lista de procuradores. Tem um gaiato lá que está respondendo PAD. Então, ele não poderia ter sido promovido. Então, segundo essa questão do SEBRASP, seria muito possível a retirada desse procurador que não poderia ter sido promovido e a convalidação da promoção dos demais. Tá? Veja, essa nomenclatura dada pelo SEBRASP nessa questão, ela é criticável. Por quê? Porque o que há aí, na verdade, é uma reforma do ato. Tá? É uma reforma, você está mexendo no objeto do ato. Você não está convalidando. Tá? Seria mais fácil entender como uma retificação do ato ou como uma reforma do ato. Algo estava errado e eu estou tirando a parte errada. Tá? Mas saibam que já foi objeto de cobrança SEBRASP, portanto coloquem um asterisco aí, tá? Condições. A lei fala as condições. Não pode gerar prejuízo a terceiro. Não pode prejudicar terceiro. Tem que ser justificada no interesse público. Acho que são essas duas aí que a lei traz. Efeitos, como regra, são ex tunc, tá? Mas é possível ser ex nunc para preservar interesses de terceiros de boa-fé. Espécies. Aqui tem uma classificaçãozinha doutrinária, que é em relação às pessoas que podem convalidar. Aí nós temos a ratificação, a confirmação e o saneamento. Na ratificação, a própria autoridade convalida, a própria autoridade que emitiu o ato convalida. Então, mesma autoridade. A confirmação, a autoridade que convalida é uma autoridade diversa da autoridade que emitiu o ato. E o saneamento parte ou tem como iniciativa uma complementação ou um saneamento de requisitos por parte do particular.
Tá? Então, o ato é viciado e para que ele seja convalidado é preciso que o particular entregue novos documentos. Tá? Então, imaginem que foi deferida uma licença, mas quando se reanalisou o processo, se observou que, na verdade, faltaram alguns documentos a serem entregues pelo particular. Esse ato pode ser convalidado? Pode ser convalidado, respeitadas as condições e com base no saneamento praticado pelo particular. Ele tem que ir lá entregar o que faltou. Iniciativa do particular. Colocar na iniciativa, colocar atividade, né? Necessidade. Natureza. Qual a natureza da convalidação? É discricionária ou é vinculada? Tem uma discussão. Então veja, se a administração pública se depara com um ato viciado, ela tem o dever de convalidar, se for possível, ou isso está no âmbito de sua discricionariedade. Ela pode simplesmente invalidar e praticar outro ato. O que vocês acham? A convalidação é um ato discricionário ou vinculado? Há uma discussão doutrinária aqui. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que é vinculado. Com base em quê? Com base no princípio da economicidade, princípio da eficiência. Ora, se eu, administração, estou vendo que o ato está viciado e que eu consigo convalidar, é muito mais econômico e eficiente que eu convalide do que a própria invalidação e a prática de um novo ato administrativo. Então, a convalidação, para o Celso Antônio Bandeira de Mello, seria um ato vinculado. E a Maria Silvia Zanella de Pietro diz que depende. Depende da natureza do ato. Se o ato for vinculado, a convalidação é vinculada. Se o ato for discricionário, a convalidação é discricionária. Beleza? Tirei a foto minha aí. Aí não vai dar pra Estou escrevendo pequeno, tô. Tá ruim de entender aí, tá, Luana? Tá ruim de entender ali? Tá? É, eu vou ter que aumentar. Foi mal. Conversão ou sanatória é outra forma de corrigir o ato administrativo. Agora aqui são em outros elementos. São em outros elementos. Aqui é no elemento objeto ou motivo, que são elementos discricionários, também chamados de mérito administrativo. Tá? Conversão, portanto, se diferencia da convalidação porque ela recai sobre elementos discricionários, objeto e motivo. Objeto e motivo. Tá? Não se fala, ou pelo menos não se aponta os requisitos legais da convalidação para a conversão, mas eu não vejo razão para não aplicar. É lógico que a conversão, ela somente pode acontecer no interesse público e não pode prejudicar terceiro. Então, o requisito legal da convalidação, está lá esqueci o artigo, mas está na Lei 9784, me parece evidente que se aplica também à conversão, tá? As condições de não prejudicar terceiro e de
ser feita no interesse público, acho muito aplicável a conversão, beleza? Também acho aplicável essa ideia aqui, essa discussão sobre se a natureza é discricionária ou vinculada, tá?